Olá, turminha! Tudo bem? Meu nome é Lenice, sou professora da Rede Municipal de Itapevi e estou aqui mais uma vez para explicar as atividades do Lição de Casa. Vamos lá? Em língua portuguesa, nós vamos fazer a leitura e a interpretação da fábula A Violeta e o Beija-Flor. Leia com bastante atenção a fábula. Se não entendeu, leia novamente até que você tenha entendido por completo para poder responder as questões, tá bom? Para alunos com deficiência, tem um vídeo também que explica um pouco sobre como é o pássaro beija-flor. É muito interessante. E aí, na atividade 2, na interpretação, primeiro tem que fazer as perguntas oralmente para a criança responder e explicar suas respostas. E depois escrever as perguntas e as respostas no caderno e fazer um desenho. Então, a criança com deficiência ela vai assistir o vídeo que fala um pouco sobre o pássaro beija-flor. Um adulto vai fazer a leitura da fábula com ela e vai fazer as perguntas oralmente e depois a criança vai fazer um desenho sobre a fábula. Em matemática, nós vamos falar sobre multiplicação. A atividade 1, ela fala o salto da multiplicação. Júlia quer saber em qual margem cada um dos 4 caminhos vai dar. Pontos de interrogação, 4, 5 ou 10. Calcule mentalmente as multiplicações seguindo a sequência da tabuada até chegar à outra margem. Em seguida, responda as perguntas. Qual é a tabuada que representa o caminho mais curto? Represente as multiplicações que você fez para encontrar o caminho mais curto. E se optarmos pelo caminho mais longo, que multiplicações temos que fazer? Então aqui nós temos a imagem e as margens que você deve chegar. E temos a tabuada do 5, do 4, do ponto de interrogação e do 10. Você vai seguir essas tabuadas e vai descobrir qual tabuada corresponde ao caminho mais curto para chegar até a margem. Use o cálculo mental, gente, está bem fácil de fazer essa atividade. Na atividade 2, vamos trabalhar com uma soma leva a outra. Use os cálculos abaixo para obter os resultados das contas. Então, nós temos aqui 300 mais 700, 1.000. 400 mais 600 também dá 1.000. 600 mais 600, 1.200. 500 mais 500, 1.000. E 800 mais 200, 1.000. E você vai completar aqui os resultados fazendo as contas. Quais os cálculos que podem te ajudar a chegar no resultado? Vou dar um exemplo aqui do 300 mais 700. Se você usar só os primeiros algarismos dos números, por exemplo, 3 mais 7 vai dar 10. Então é só você acrescentar os 2 zeros e você vai chegar ao resultado. Fazendo uma conta simples de soma, você vai acrescentar os 2 zeros e vai chegar no resultado. Então, tudo isso você vai preencher aqui nessa tabelinha do lado, os cálculos que você utilizou para chegar no resultado mentalmente. Também tem adaptação para alunos com deficiência. Na atividade 1, você vai fazer com a criança a tabuada do 4, do 5 e do 10 no caderno, usando os materiais de contagem, como tampinhas, palitos, lápis de cor. Use a sua criatividade. Depois é só encontrar os caminhos. Na atividade 2, uma soma leva a outra, como todos os cálculos da atividade são centenas exatas, separe com a criança 2 tampas da mesma cor e uma terceira de cor diferente, assim como está aqui na imagem, gente, olha. E aí você vai usar materiais, pode ser material reciclável, grãozinho de feijão, de milho, para você fazer os cálculos com ela, tá bom? Para ela fazer a visualização e vai ficar mais fácil o entendimento para ela. Olha, assim como está aqui no exemplo, os pratinhos, embaixo você coloca os números e visualmente a criança já vai entender, vai ajudar a criança a entender como que funciona essa soma. Em Ciências da Natureza, nós vamos falar sobre o som. Tem 3 vídeos no Lição de Casa que explicam mais ou menos o que é o som, propriedades do som, altura, esse som é grave ou agudo, tá bom? Então, a partir desses 3 vídeos sugeridos pelo Lição de Casa, você vai descobrir as propriedades do som, o que é um som grave, o que é um som agudo. E aí tem uma atividade, testando o som em diferentes materiais. Você vai usar uma colher de madeira, uma colher de metal.
e 5 objetos de sua escolha feitos em materiais diferentes e a tabela para registro das experimentações. A tabela pode ser impressa ou desenhada no caderno. Faça o seguinte experimento. Escolha objetos e bata primeiro com a colher de pau em todos eles. Depois você vai bater com a colher de metal e você vai perceber que há uma diferença do som. Então, o som mais agudo, por exemplo, a gente pode citar o som do violino. É um som mais fininho, é um som mais agudo. O grave e o agudo não está relacionado à altura do som, se ele está em volume alto ou volume baixo. Quer dizer que o som agudo é um som mais fininho e o som grave é um som mais grosso, é um som mais baixo. Por exemplo, a voz feminina geralmente é considerada aguda. Já a voz masculina é considerada uma voz mais grave. Existe uma diferença entre a voz da mulher e a voz do homem. O som do contrabaixo, você quase não ouve ele na música. Algumas músicas ele aparece mais, mas na maioria das músicas você não consegue perceber o som do contrabaixo, mas ele faz toda a diferença quando se está tocando uma música. Eu convido você a entrar nos vídeos no YouTube e pesquisar sons graves e sons agudos, para você se inteirar mais sobre esse assunto, que é muito legal. Após o experimento que você fez com a colher de pau e a colher de metal, você vai registrar as diferenças do som nessa tabela. Você vai colocar o objeto que você escolheu para bater, de que material ele é feito, houve vibração perceptível ao bater, você bateu e em seguida já ouviu o som? O som foi forte ou foi fraco? Foi um som grave ou foi um som agudo? Então você vai preencher essa tabela de acordo com os experimentos que você fez, com os materiais que você escolheu. Vamos falar um pouco, pessoal, sobre o projeto Educação e Saúde da População. Nós já temos falado dele em algumas aulas anteriores, é um projeto que tem várias atividades a serem feitas, né? O objetivo dessa semana é ler e compreender algumas informações dos rótulos dos alimentos que fazem parte do seu cotidiano, refletir sobre hábitos de saúde, alimentação e atividade física e contribuir para a construção de pensamento reflexivo e autônomo a partir de questões, dúvidas e reflexões compartilhadas. Como tudo isso? Primeiro, você vai fazer a leitura da história em quadrinhos Por que Estou Assim? Está lá no lição de casa, é muito interessante, muito legal. Depois você vai fazer a experiência do açúcar na latinha do refrigerante, tá? Lá no lição de casa tem as instruções de como que você vai fazer. Você vai pegar uma latinha de refrigerante vazia, 7 colheres de açúcar, você vai colocar dentro da latinha. E aí você vai perceber a quantidade de açúcar excessiva que tem numa latinha de refrigerante. E o açúcar em excesso, pessoal, vocês sabem, não faz bem para a saúde. Depois vocês vão assistir o vídeo Muito Além do Peso, o link está lá na lição de casa e em seguida você vai responder as perguntas no seu caderno. Depois você vai separar e recortar rótulos de embalagens de alimentos que fazem parte do seu dia a dia e vai verificar a quantidade de sódio, que o sódio é sal, sempre que você vê sódio num rótulo de alimento significa que é o sal, e o açúcar presente em cada produto. Então você vai pegar lá na sua casa os produtos que vocês costumam ter na casa de vocês e você vai aprender a olhar o rótulo desse alimento, do que ele é feito, do que é composto. Por exemplo, você sabia que o extrato de tomate também tem açúcar? Também é feito com açúcar? Então, tem outras curiosidades que você vai aprender lendo os rótulos dos alimentos e vai perceber aquilo que faz bem para a sua saúde e aquilo que não faz, tá? Alimentos processados, ultraprocessados, que não fazem bem para a nossa saúde. Em história, nós vamos falar sobre os diferentes meios de transporte, tá? Lá no lição de casa tem um texto com esse título aí, Diferentes Meios de Transporte, que ele vai explicar sobre cada um dos meios de transporte e você vai realizar as atividades propostas, que são: encontre jornais e revistas, 2 imagens de transportes aquáticos, terrestres e aéreos e cole em seu caderno. Eu até coloquei essa imagem aqui, que tem todos os tipos de meios de transporte. Qual dos meios de transporte dessas imagens você já usou ou usa com frequência? Então, tem essa imagem aqui, você vai responder a questão. Em geografia, nós vamos falar um pouco sobre o clima, tá? Você vai assistir o vídeo Vai e Vem das Estações, do Palavra Cantada, também tem o link lá no lição de casa.
e você vai responder no seu caderno. Qual a estação do ano que se inicia em setembro? Você já descobriu, hein? Qual a importância do clima na vida do ser humano? E qual a importância do clima no campo e na cidade? Qual a diferença? Qual a importância? Por que no campo tem que ter um clima mais ameno? Será que é para a produção das frutas e dos legumes se dar de maneira mais saudável? Você vai descobrir tudo isso. Em geografia ainda, vamos continuar falando sobre o clima e você vai observar essa imagem aqui. E vai refletir sobre os diferentes produtos que você vai encontrar no campo e na cidade. Você já pensou sobre a origem desses produtos? De onde eles vêm? De onde vêm os produtos que você consome na casa de vocês? Faça uma tabela dividindo esses produtos entre os que são do campo e os que são da cidade. Pessoal, a participação da família no dia a dia escolar pode fazer toda a diferença na aprendizagem. Faça da educação um tema prioritário dentro da sua casa. O professor espera a sua participação. Mande fotos e tire dúvidas. Pessoal, essas foram as atividades dessa semana. Espero que vocês caprichem, façam com bastante esmero as atividades. Mandem fotos para o professor de vocês, ele espera ansiosamente. Tire dúvidas, ligue, mostre para o professor que você está interessado em aprender e realizar as atividades propostas. Está acabando já, daqui a pouco acaba o ano letivo e nós vamos estar literalmente de férias, mas por enquanto continuem participando das atividades. Tchau, tchau, até a semana que vem.